Bom, queria chamar agora para a conversa a deputada Júlia Zanatta, ela que é do PL de Santa Catarina, e ela fala bastante desse assunto e principalmente também do Drex, que a gente vai ter a oportunidade agora de entender o que é esse tal de Drex, algo que está cada vez mais aparecendo também nesse debate, e agora com essa história do monitoramento aí do Pix, também muita gente está lembrando deste outro assunto, e a deputada tem um projeto de lei, inclusive, para impedir o fim do dinheiro impresso, que seria substituído pelo Drex, né? Deputada, queria que a senhora explicasse o motivo, né, desse projeto, qual a razão que você apresentou esse projeto e também se ele tem alguma ligação até com essa desconfiança que o pessoal está agora em relação às novas normas do Pix. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos aí, o Christian, o Adriano, o Jean Turco, né, e o Ricardo Gomes, que acabou de falar. Obrigada pela oportunidade. Bom, o meu projeto é o 3341 de 2024, estou com ele aqui na mão. E a motivação dele foi porque logo que eu entrei na Câmara em 2023, né, no meu primeiro mandato, nós nos dedicamos a fazer um levantamento de projetos ruins, né, que mais importante de que fazer projetos bons, o Brasil já tem uma infinidade de projetos de burocracia, é tentar barrar os absurdos que a gente vê lá na Câmara dos Deputados. Então, eu vi que tinha várias proposições para extinguir, né, extinção, na verdade, do dinheiro físico, papel moeda. E tinha um do Reginaldo Lopes, que é o mais recente e o mais grave, do Reginaldo Lopes, do PT, e esse projeto é de 2020, é o 4068 de 2020, do Reginaldo Lopes, do PT, Partido dos Trabalhadores de Minas. Então, o meu projeto é antagônico ao dele. Ele quer extinguir, assim que aprovado o projeto, em 5 anos, o uso do dinheiro físico. E lá ele expõe várias boas intenções, né? Porque é óbvio que tudo é vendido como boa intenção, de fim do crime organizado. Mas ele deixa bem claro que vai ser muito melhor extinguir o dinheiro físico para tributar até o ar que a gente respira. Cada movimentação. Então, ele está muito clara a intenção, que é a seguinte: se a gente passar tudo para o digital, vai ficar bom. Bom para quem? Bom para o Estado. Por que vai ficar bom para o Estado? Porque vai taxar qualquer coisa que quiserem e todas as nossas movimentações. Então, a partir desse projeto que eu vi, que eu achei um absurdo, né? Uma teoria da conspiração que não é teoria, que está ali escrito, eu fiz o meu projeto e comecei a estudar e a conhecer sobre o Drex. Eu confesso que eu não tinha conhecimento antes disso, porque o Drex também já está sendo pensado desde 2020 dentro do Banco Central. E o Drex, ele é uma moeda digital, mas aí todo mundo fala, mas moeda digital tem o Bitcoin, mas é uma moeda digital centralizada pelo Banco Central, uma moeda digital do governo que viria. E o que tem a ver o meu projeto, ou o projeto do Reginaldo Lopes, com o Drex? Porque a tendência, depois de implantado o Drex, nós já temos o Pix, é a extinção do dinheiro vivo, né? E a gente está vendo que tudo que tem um lado bom, o Pix, né, a tecnologia ou o próprio Drex, tem um lado bom. O Drex tem um lado bom. Por exemplo, eles falam em contratos inteligentes, que daria mais segurança. Mas o Drex tem o problema da programabilidade. Outras moedas digitais no mundo que tem essa mesma característica da programabilidade trouxeram problemas como o quê? Eles podem controlar o seu dinheiro, você tem 1 mês para gastar. Nossa, mas isso vai acontecer. Estou afirmando que isso vai acontecer, como disse o Ricardo Gomes? Não estou afirmando. Mas isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, porque vai ficar a cargo, a critério da criatividade do governo de taxar você, te perseguir. E o governo tem sido, principalmente na mão do governo Lula, tem sido muito criativo quando quer nos taxar. E eu não posso fechar os olhos que a gente tem um governo do PT, que a presidente do Partido dos Trabalhadores viaja para a China e se gaba dizendo que está lá indo buscar conexões e tentativa de se aproximar do modelo de chinês.
E na China eles têm uma moeda digital, é Yuan o nome. E inclusive testaram essa versão com um prazo de validade do dinheiro, certo? E eles têm outra coisa chamada crédito social. Por exemplo, se você é um bom cidadão, você vai receber bônus. Se você não é, você vai receber uma pontuação menor e vai ter que se comportar melhor no próximo mês para ganhar o seu bônus. Então essas coisas já estão acontecendo. E por que a gente vai dizer que aqui no Brasil está tudo sendo implantado para o bem da nação, para o bem do cidadão brasileiro? Quando a gente tem um governo, que como foi falado aqui por outros, pelo Ricardo, pelo próprio Jean Turco, com as contas no vermelho e querendo gastar mais do que pode. Então, eu sou pessimista em relação a essa tecnologia que nós estamos vendo, que agora é chamado Drex, que já aconteceu a primeira transação no dia 1º de janeiro, ao teste, né? Muito bem, então, a gente entender aqui, não é que o projeto é para proibir o Drex. O Drex ele pode ser implementado, mas você quer garantir a existência ainda do dinheiro físico para que quem não queira se sujeitar possa ter essa opção, né? Pelo que deu para entender aí do projeto. E até uma situação meio Black Mirror ali, né, deputada? Essa coisa de, poxa, você tem que ter um bom comportamento para poder ter acesso ao dinheiro, um prazo de validade, muita coisa que às vezes a gente fala que, olha, é meio utópico, não vai acontecer, a gente já viu que muitas vezes acaba acontecendo, né? Então, é mais um mecanismo de defesa para possíveis abusos do que propriamente contra esse avanço da tecnologia, é isso mesmo? Exatamente. O meu projeto, quando eu apresentei, eu confesso que eu não era completamente contra o Drex, só que eu fui entrando e estudando mais, hoje eu sou contra a implementação do Drex, mas o meu projeto ele não prevê isso, a proibição do Drex, até porque não teria como, né? Porque está lá no artigo 164 da Constituição que quem emite moeda é o Banco Central. Então eu fiz paralelamente a esse projeto, eu tenho uma PEC, eu tô com ela aqui na mão, inclusive, só que para apresentar a PEC protocolar eu preciso de 171 assinaturas. Eu lancei essa PEC, comecei a coletar as assinaturas em novembro, e já tenho 120 assinaturas. Preciso, né, chegar aos 171. A minha PEC muda justamente o artigo 164 que eu acabei de falar da Constituição, que fala da emissão de moeda. Até porque naquela época da Constituição de 88, na feitura da Constituição, o constituinte não pensou que ia ter uma moeda digital, certo? Então, eu falo que para criar uma moeda digital, teria que passar pelo crivo do quórum qualificado do Congresso Nacional. Então, eu crio um filtro. Eu não coloquei proibição ou qualquer outra coisa, porque talvez não teria tanta adesão. Eu estou tendo adesão nessa PEC, inclusive pessoas de esquerda já assinaram, Duarte Júnior do PSB, enfim, porque eles não acham, não, se passar pelo Congresso Nacional, né? Porque hoje essa discussão toda do Drex, ela está sendo feita entre quatro paredes, não tem um debate público. Eu também, no meu gabinete, propus um plebiscito, e aí a gente ficou pensando como que a gente falaria isso com a população mais simples. Porque se eu falar Drex, ninguém sabe o que é. Né? Uma minoria que está falando sobre isso agora, está crescendo com essa história do Pix, tá? Confesso que o Lula nisso aí está me ajudando. Está ajudando essa questão aí do monitoramento do Pix. O pessoal está voltando a falar da necessidade do dinheiro físico, enfim. E aí a gente chegou à conclusão que seria melhor fazer um plebiscito sobre: você é a favor de acabar com dinheiro e papel moeda? Porque a hora que você fala isso com um cidadão mais simples, e eu já fiz isso, ele entende: opa, não quero que acabe com o dinheiro. Como assim vai acabar com o dinheiro, né? Vai ficar só no digital. Porque também tem outro viés, além do controle social, Renato, tem a questão da vulnerabilidade. Na pandemia, nós tínhamos pouco mais de 40 milhões de pessoas no Brasil desbancarizadas. Eu busquei esse dado num bureau de crédito e tal. Durante a pandemia, mais ou menos a metade, 20 milhões de pessoas se criaram uma conta em banco, mas não necessariamente elas viraram bancarizadas, porque elas criaram uma conta em banco para receber o auxílio lá da pandemia, sacaram o dinheiro, injetaram na economia e depois voltaram a não circular dinheiro no banco.
Então essas pessoas elas já estão na informalidade da informalidade, não tem nem conta em banco, e isso, como que essas pessoas vão viver? Na Nigéria, por exemplo, eles criaram uma moeda digital, uma CBDC, e teve gente que voltou para o escambo. Isso foi publicado até no site do Mises. Essa história, que você buscar no Google, você pode ver. Então, são diversos problemas. Controle social. E no Brasil, gente que não tem acesso à internet até hoje. Essa é a realidade do Brasil. Agora, deputada, em relação a essa medida agora do PIX, né? Como é que está a movimentação da oposição? A gente está num recesso parlamentar, né? Mas já está sendo previsto algum tipo de reação. Eu sei que tem algumas ideias aí de decretos parlamentares para assustar essa norma. O que a senhora pode trazer para nós desse tipo de atitude agora da oposição frente a essa medida do governo? Sim, os deputados estão mobilizados da oposição. Eu já fiz um PDL, um projeto de decreto legislativo, o deputado Gilson Marques do Novo, mais gente está mobilizada para tentar barrar essa instrução normativa, porque quando é um ato regulamentar do Poder Executivo, nós podemos usar o PDL para sustação. Como o parlamento está em recesso, nós não podemos sequer protocolar, a medida não aceita, mas já Probleminha de sinal aí. Vamos ver se voltou. Acho que Entendeu? voltou. Voltou? Pode Tá. continuar. Então, e a gente tem que voltar a Brasília para conversar com os outros deputados, né, também, os deputados de centro, que serão importantes também nesse debate, e ver até como a própria esquerda, né, mas a esquerda geralmente vota para mais social. E como foi falado aí no início do programa, atinge as pessoas informais, pessoas simples, porque você veja bem, por exemplo, eu tenho o meu salário de deputada já vem descontado na folha, né, o imposto. Agora, uma pessoa que trabalha na informalidade, um vendedor de cachorro-quente, um vendedor de água de coco, às vezes ele tem uma movimentação maior que 5 mil reais, mas ele tem a despesa ali. Ele tem o aluguel de algum lugar, enfim, é uma coisa bem informal mesmo. Então, eu acho que isso está na boca do povo. Onde a gente vai? Hoje de manhã eu já fui na minha médica. Mas e aí? Agora não, agora a gente só quer a gente não quer mais Pix, a gente quer dinheiro, por isso, por aquilo, né? O pessoal tá meio brincando até, falando tanto em dinheiro, aí tem que pagar tudo em dinheiro agora. Então, é uma coisa que está no desgaste do governo e eles estão tentando usar aquele velho argumento deles de que tudo é fake news. Tudo que é ruim para o governo e que não pega bem, eles dizem que é fake news. Mas é óbvio que, não vamos taxar o Pix. Eles não vão taxar o Pix, eles vão taxar você. Que eles vão escolher alguém para fiscalizar, porque obviamente não vai dar para fiscalizar todo mundo, não sabemos de que maneira eles vão fazer isso, até acho que eles não têm braço para isso. Mas vai ficar uma coisa pior do que se fosse todo mundo, porque é típico de regimes totalitários, eles vão poder escolher as pessoas que eles vão fiscalizar. Só mais um detalhe sobre o Drex, se me permitir, Renato, para o pessoal saber, tem um projeto de lei, o PLP, na verdade, projeto de lei complementar, no Senado. Ele é de autoria da deputada Soraya Tronic, do União, e o relator é o Portinho, um senador do meu partido, do PL. Já fizeram audiência pública tal. Esse projeto de lei, ele trata da implementação do Drex, certo? Do Drex. Então, existem na Câmara esses dois que eu falei, o meu e o do Reginaldo Lopes, o meu para manter o dinheiro dele para extinguir, e em paralelo tem um mais avançado no Senado, o PLP 80 de 2023, sobre a implementação do Drex, e nós precisamos debater esse assunto, e eu estou adorando que está caindo na boca do povo o Drex, que as pessoas estão entendendo o que é, estão me dando muito apoio, dando apoio à causa, né? Que é isso que é importante, para que a gente entenda que se trata, sim, de mais controle social. Muito bem, tá aí então as explicações da deputada Júlia Zanata participando aqui com a gente. Vamos acompanhar esse assunto tanto do Pix, agora também do Drex. A gente conta com a deputada para nos esclarecer também
nas próximas semanas aí como é que está esse andamento, principalmente quando voltarmos do recesso lá em Brasília. Deputada, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Fiquem com Deus e forte abraço.